Graça e paz, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Sexta-feira, vocês sabem, é dia de live aqui pela Life and the Spirit Church. Que você possa ser muito bem-vindo nessa sexta-feira. Vamos bater um papo hoje. Todas as sextas-feiras eu recebo um convidado aqui. Hoje eu vou bater um papo com o pastor Nil, ele que era da banda Dominó, e ele já entrou aqui. Já já nós vamos iniciar essa nossa conversa. Maravilha! Vamos ver se eu entendi que esse Instagram aí tá, que eu vou te falar, viu? É difícil, mas hoje vai dar certo. Sexta-feira foi bem. Opa! E aí, pastor? Tudo bem, pastor? Deixa eu me arrumar aqui que tá cortando a minha cabeça. Pera aí. Opa! Ajeitar, porque o Aqui, viu? Instagram, quando ele muda a imagem aqui, né? Tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Deixa eu só aumentar o volume aqui para te ouvir direitinho. Pronto. Vamos lá, ver se você consegue me ouvir aí. Tá bom o áudio? Tô ouvindo bem. Uhum. Maravilha. Nil, primeiro, obrigado, viu, por aceitar o convite aí de coração. Quero te agradecer. Estou muito feliz aí pela sua disponibilidade de bater esse papo. Agradeço mesmo pela sua gentileza. Você foi muito gentil em todos os momentos aí. Deus possa abençoar a sua vida. Amém, pastor. Eu que agradeço. Leandro, né? Isso. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Um abração aí para todo o pessoal aí da sua igreja. Life. Peraí, eu vou decorar o nome da igreja. Vamos Life and lá. Church, não é? Não é isso? Isso mesmo. Vocês na Irlanda do Norte ou do Sul? Na República da Irlanda, né? O pessoal fala Irlanda do Sul, mas o nome correto é República da Irlanda. Né? Perfeito. A gente está aqui na cidade chamada Claremorris, fica a 2 horas e meia de Dublin, que é a capital da Irlanda. É uma cidade pequena, tem uma média de 4 mil habitantes. A gente está com um trabalho aqui bacana, Deus tem abençoado bastante. E a gente tem aqui pessoas de mais ou menos 9, 10 nacionalidades que participam com a gente, né? E vai ser um prazer aí receber quem quiser vir aqui para a Irlanda. Vem conhecer a nossa igreja aqui, que vai ser um prazer receber todos vocês. Pessoal, aproveitar, desejar uma boa noite aí, sejam todos bem-vindos. Olha, convide aí seus amigos, vai ali no aviãozinho, mande convite para todo mundo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível aqui nessa live, que eu tenho certeza que vai ser bem. Nil, você está morando onde? Em São Paulo? Moro no estado de São Paulo. Meu domicílio é no Paraná, porque eu sou servidor público, né? É. Então, meu domicílio é em Curitiba, né? Mas a minha família é de São Paulo, eu sou paulista também, e agora com a pandemia, estou em São Paulo. Ah, tá. Porque eu E estou você fazendo. não fica velho? Passa tanto tempo, você continua com o mesmo, mesmo rostinho aí de quando era do Dominó? Jesus tem me guardado, meu irmão. É misericórdia do nosso Senhor. É Jesus que me guarda. Você está com que idade, Nil? 49 e agora em outubro, se Deus quiser, eu faço 50. 50 anos já. É, Que legal. O tempo passa, hein? passa mesmo. Ô, Nil, vamos falar um pouquinho do início lá do Dominó, como é que começou a banda, não é? Vocês já se conheciam? De quem que foi a ideia? Como é que foi o início, assim, do Dominó? Então, Leandro, foi assim. Em 82, eu não sei se você vivia no Brasil na época, mas Sim, sim. veio para cá um grupo chamado Menudo, que fez um sucesso Ó, tremendo. sucesso no mundo todo, é. É. E não havia no Brasil um grupo que atingisse aquela faixa de público. Nós tínhamos na época Balão Mágico, eu acho que a gente já tinha Trem da Alegria, e depois as bandas de rock da década de 80. Então esse pessoal da puberdade, que é o público que o Menudo pegava, não tinha nenhum grupo nacional que atendesse aquela faixa etária. Aí o Gugu, falecido Gugu, ele decidiu fazer um grupo nos moldes do Menudo. E ele A ideia escolheu... foi dele, então. Sim, sim. Ele foi o grande mentor e empresário, né? Então ele escolheu 4 garotos
de uma agência chamada Prit, de São Paulo, e levou até a CBS, que hoje é Sony Music, para que eles fizessem um teste lá vocal e todos, exceto um, foram aprovados. Então, Marcos, Marcelo e Afonso foram aprovados nesse primeiro teste. Um rapaz que eu não cheguei a conhecer, me disseram que se chamava Fernando, ele foi reprovado nessa fase. E aí o meu pai e a minha mãe, eles sempre me incentivaram, principalmente o meu pai, na carreira artística, né? A família da mãe também era ligada à música, ela tinha irmãos que cantavam, meu pai gostava também de música. A minha irmã começou a cantar muito pequenininha, a Lidiane, com 4 anos de idade, cantando músicas evangélicas, e depois meu pai levou a menina para cantar música sertaneja. Olha só que coisa. E para acompanhar, porque eu havia começado a fazer aula de violão por insistência da minha mãe. Aí ela falou que eu deveria aprender. Eu falei, então tá. Aí eu fui, gostei. E a minha carreira começou dessa forma. A entrada no Dominó foi porque eu e minha irmã participamos de vários programas na época que davam chance a amadores, né? Cheguei a fazer de TV e tal. Tudo assim, estava bem no início essa nossa experiência ali musical. Mas 2 produtores de um programa que a gente havia participado, chamado Festival Internacional da Criança, que foi ao ar pelo SBT, eles ligaram para casa, eu me lembro que foi o Paulo Ildefonso e o Ivaldo Luiz, e eles avisaram, olha, o Gugu está com um novo grupo e está precisando de mais uma pessoa. Aí eu fui para São Paulo, junto com meu pai, conheci o Gugu, conheci o projeto. Depois de, sei lá, uma semana mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro, conheci os executivos na época da CBS, fui aprovado por eles. Mais um tempo depois eu conheci o Marcos, Marcelo e Afonso, e em 85 nós fomos lançados, e foi um grande sucesso. Começou em 85 o grupo. E você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 14. 14 anos. Eu tinha 14. Eu acho que assim, todos estávamos com 14 anos nessa faixa etária, e o Marcos ia fazer 13 anos. Ah, tá. Não Poxa, vi, e o Dominó, quando surgiu, já foi um estouro, né? Porque arrebentou, assim, foi um sucesso gigante. Você falou aí a questão dos minutos, né? Vocês faziam frente aí com o minuto. Foi assim, eu lembro que era todos os programas de TV, enfim, vocês estavam fazendo muito sucesso. Olha, Leandro, na época que eu fiz parte, que depois o grupo continuou existindo, né? Depois que eu saí. Mas na época que eu fiz parte, foram 5 discos de ouro, 4 discos de platina. A música Dominó, eu acho que, sei lá, em 15... A música Dominó. A música Companheiro, que foi a primeira música que o Dominó gravou e que eu cantava, eu solava, né? Essa música vendeu em 15 dias, eu acho, um pouco menos, 100 mil cópias. E era uma época que vendia os discos, né? Você vendia os long plays, né? Então foi um sucesso realmente assim, estrondoso mesmo. Eu fiquei muito feliz de fazer parte desse momento da música, né? E essa música Companheiro foi assim, o carro-chefe do Dominó. Foi a primeira. As músicas assim, deixa eu ver se eu lembro. Foi Companheiro e Ela Não Gosta de Mim. As que puxavam assim, o trabalho de divulgação no primeiro disco. Companheiro eu cantava, Ela Não Gosta de Mim eu cantava junto com o Afonso. Quando eu falo cantava, é assim, fazendo solo, né? Sim. E no back vocal todos eram representados ali. Aí no segundo disco, a gente já não... Olha só que engraçado, o segundo disco a gente já não foi tão bem. O primeiro disco a gente vendeu mais de 250 mil cópias. No segundo disco a gente não pegou mais de 250 mil, mas ganhamos disco de ouro. Tinha a música Jura de Amor, Guerreiros. Aí depois, o terceiro disco, aí foi novamente que o grupo cresceu e aí se sedimentou mesmo, que foi com a música P da Vida e Manequim. E aí, é verdade. E o quarto disco que eu fiz parte foi Com Todos Menos Comigo, Bruta Ansiedade, e acho que a gente chegou a divulgar as palavras também. Lógico, teve outras músicas que a gente acabou apresentando, né? Mas essas foram assim as que foram mais divulgadas. Aí a gente fez ainda uma coletânea. Aí depois, antes disso também, a gente gravou um disco que foi lançado na Espanha.
Uhum. E eu acho que foi isso. Essa foi a minha participação no Dominó. Depois, em 90, 89, 90, eu saí, fiz uma carreira solo e logo depois eu voltei para Cristo. E desde que eu fui batizado, em 2 de outubro de 93, aí eu me dedico só à divulgação do Evangelho. Maravilha. A gente já vai falar sobre a sua conversão, você falou dessa sua volta aí para Cristo, né? Mas antes ali, o público-alvo de vocês no Dominó, então era realmente o público jovem, e vocês viajaram o Brasil todo, aí vocês chegaram a ir para o exterior com a banda, como é que foi? Então, o público nosso era esse público adolescente, né? Saindo da puberdade ali, em torno de 12, 13 anos, e esse público foi amadurecendo com a gente. E até o momento que eu fiz parte do grupo, era um público aí que era assim, adolescente e início da fase adulta, né? Em torno aí de 20, 20 e poucos anos, mas o grosso mesmo era de adolescentes. E a gente viajou por todas as principais cidades do Brasil, fizemos shows aí. Eu fiz shows para 110 mil pessoas lá em Fortaleza. O estádio PV, ele ficou, o Presidente Vargas, ele ficou interditado depois do nosso show. Fiz um show para 80 mil pessoas com o Dominó lá em Salvador. Farol da Barra virou um mar de gente. A gente chegou de carro blindado, porque para nossa segurança foi um absurdo realmente o sucesso do Dominó. E a gente lançou o disco na Europa, como eu falei para você, né? A gente fez uma pequena turnê em Madrid, foi muito interessante. E basicamente foi isso, sabe? Na época do Dominó. Muito sucesso, foi uma coisa assim realmente que marcou, posso dizer para você, Leandro, gerações, porque até hoje tem muitas pessoas Verdade. que lembram. E o que tem acontecido com o Dominó é engraçado, o pessoal que viveu a época, eles acabam passando assim a- o carinho pelo grupo para gerações mais novas, né? E aí o pessoal Verdade, é. e a gente aqui no Brasil está vivendo. Agora já diminuiu um pouquinho, mas alguns anos atrás a gente estava num saudosismo muito grande da década de 80. E aí o Dominó entra nessa, que foi na década de 80, né? Sim, E, sim. e foi uma década muito legal realmente para a música brasileira, né? Não só o grupo que eu fiz parte, mas o rock nacional mesmo, grandes cantores, cantores românticos. Foi uma época muito bacana, né, da música. Eu acho que a década de 80, na questão de música, assim, no Brasil, para mim, eu acho que foi uma das mais importantes. Claro, antes teve, né, a década de 70, ali 60, Jovem Guarda, aquele pessoal, movimento, mas na década de 80, as bandas de rock, quantas que surgiram, não é? Quantos cantores surgiram nesse período, e assim, e todos com um sucesso absurdo, não é? Com sucesso extraordinário, que vem de geração em geração, como você falou muito bem aí, né? São músicas que marcaram a história, marcou a vida de muita gente. Também, Leandro, foram vários fatores que se conjugaram para que isso acontecesse. A qualidade dos músicos, das músicas, Bem diferente, né? era diferente. Bom, hoje tem muita gente boa também, mas enfim, falando especificamente da década de 80, era um pessoal muito, é, assim, muito talentoso, né? Um E, conteúdo, né? Tinha um conteúdo. sim, as letras eram interessantes, né? A gente tem letra do grupo Dominó mesmo, que é super bacana, sabe? Que a gente gravou. E o P da Vida, por exemplo, né? O Edgar Postes foi muito feliz em fazer aquela versão. E outras, né? Mesmo o companheiro, ela não gosta de mim, eu acho uma gracinha aquela música, né? É, Mas, além disso, a gente teve também um momento de grandes apresentadores de TV. O Gugu em plena forma, não é? Ali arrebentando mesmo de audiência com o Gospel Line. Viva a Noite, né? O Viva a Noite. A Gospel Line sou eu lá anos depois. É, Com o Viva a Noite. A gente tinha o Chacrinha, né? Que, pô, dominava os domingos. A gente tinha... eu peguei a fase do Barros de Alencar, eu peguei Flávio Cavalcante, Bolinha, Hebe só Camargo, fera. Xuxa, certo? A Angélica também ali começando e depois arrebentando também. Mariane, tem gente que nem se lembra da Mariane. A própria Mara Sim. Maravilha detonando também. Então eram muitos programas bons ali que a gente estava sempre participando e ajudavam também a divulgar o trabalho dos músicos, né? As rádios
Quem não se lembra da Rádio 98 do Rio de Janeiro, que era o sonho de consumo dos músicos, tocar na Rádio 98? Era um mundo pré-internet. Então, era uma outra forma de se relacionar com a música e de divulgar o trabalho. Porém, como a gente acabou de falar, eu creio que a qualidade musical era muito grande, sabe? Não só de grupos como o que eu fiz parte, mas de outros grupos também. Você pega Fábio Júnior, tantas músicas bacanas, a música sertaneja mesmo, ali o início do Leandro Leonardo, do José de Camargo e Luciano, ainda Chitãozinho, né? Chitãozinho, então, que foi, assim, ele que foi o precursor, assim, indo à frente e rompendo ali a Chitãozinho Chororó, né? Rompendo aquele preconceito com a música sertaneja e entrando realmente nas rádios Verdade. com grandes músicas. Naquela época ainda, as grandes duplas sertanejas, como o Milionário José Rico, por exemplo, ainda em pleno vigor. Então, realmente, quando a gente para pensar, a gente fala, puxa vida, que, que década, né, para música. E isso que a gente nem mencionou as bandas de rock, né? É, o Como Legião Urbana, Legião Urbana, Inimigos do Rei, o quem mais? Traje, enfim, tanta gente que surgiu, a RPM, RPM, o RPM, Ira, enfim, tanta gente aí que marcou realmente e continua essas músicas. Não, aí fora o Tim Maia, né, que um sucesso absurdo aí, as músicas do Tim também, que eram, assim, músicas... Opa, deu uma travadinha. voltei, tô por aqui, Oi. tô por aqui. Eu te falei, tinha o Tim Maia também, né, assim, tantos outros cantores aí que arrebentavam. Tinha. O RPM que você mencionou, eu lembro de ficar a gente ali do grupo, tudo molecada, né? Sentado no chão, assim, de um camarim para entrar no programa do Chacrinha, conversando com os caras ali. Eu lembro, eles tiravam sarro da gente porque a gente tinha uma... Lembra da Furgline? Ou Furgline, que o pessoal falava, que era um furgão que era Ah, transformado. sim, lembro, lembro. Na Aham. verdade, pegava uma caminhonete, eu acho que era da Ford, e transformava num furgão, Furgline, que era de fibra de vidro. Aí o grupo tinha uma dessa, né, famosa, e na época era o carro, né? E eu lembro que o pessoal do RPM falava, Dominó, a gente ainda vai ter aí no carro desse, não sei o quê, no comecinho da carreira, depois eles arrebentaram, também fizeram um sucesso tremendo. Então foi uma fase para música muito legal, né? Foi verdade. Inclusive, o pessoal, eu vi quem comentou aqui, não deu para ver o nome, o pessoal falou, nossa, quantas lembranças boas. Deve ser pessoas daquela época, né? Ali que no início dos anos 80 tinha 13, 14 anos. Eu tenho 45, então... Não, 45 não, 44, né? Já estou errando até me idade. Então eu acompanhei muito assim essas bandas todas, né? E foi legal. Eu quero até mandar um abraço aqui para o pessoal que estudou comigo lá da República do Chile. O pessoal está acompanhando aqui e é tudo da década de 80. Um abração para todos vocês. Inclusive tem pessoas lá que gostavam muito de você também. República aqui em Curitiba? Não, é uma escola lá na zona norte de São Paulo, chama República do Chile. Ah, tá. Pô, você sabe que eu morei na Zona Norte, lá em São Paulo, né? Que lugar ali? Eu morei no Jardim França, ali perto de São Ah, Paulo, ali. então, essa escola fica ali na Cachoeirinha. Pô, bobear, não, é que bobear eu acho que eu estudei nela. É que eu não lembro o nome agora. Não, É. acho que Que ali é foi. Cachoeirinha, o Imirim, é Ah, não, tudo ali pertinho. mas eu sei Não, o né? bairro. Então é isso Que aí. legal. Ô, Nil, Belo. você que é, você que viveu todo esse sucesso aí que a gente está falando, como é que foi? O que, que foi o sucesso? O que, que o sucesso representou para você? Ah, olha, o Leandro, foi muito legal, por um aspecto e por outro não, sabe? Deixa eu só apertar aqui que eu acho que meu telefone está querendo desligar toda hora. Bom, voltando então. Eu acho que pelo, pelo lado assim de você alcançar aquele tão almejado sucesso, ver teu nome sendo assim, Sendo falado, sendo divulgado, né? eu estou pensando aqui nos fãs assim gritando teu nome por todo o Brasil, fã-clubes. Eu tive fã-clube até no Japão, né? Meu particular, né? E você dá autógrafo, ter o carinho das pessoas, tudo isso é super legal. Ganhar dinheiro, né? Porque com fama você ganha bastante dinheiro, faz muito show.
conhecer os principais nomes do meio artístico, pô, tudo isso é super bacana, né? As experiências que eu tive, imagina, sabe, tomar um banho de piscina com a Xuxa, jogar golfe na casa do Silvio Santos, sabe? Pô, fora outras tantas experiências que eu tive aí por causa da fama, é super legal. Abre muitas portas, né? Sim, sim. Agora, o lado que não é legal é quando você começa a misturar um pouco as coisas. E as pessoas começam a te ver só como artista, esquece que você é um ser humano, que padece dos mesmos sofrimentos, que pode sofrer as mesmas frustrações, que respira como elas, que dorme como elas, que tem dor de cabeça como elas. Ou seja, você é uma pessoa normal, você é uma pessoa, você não é um super humano. E o que sempre me constrangia era perceber que as pessoas estavam me supervalorizando, me colocando num patamar que eu não deveria estar, sabe? Me endeusando. Isso era uma coisa que sempre me incomodava. E o fato de perder a privacidade é outra coisa também que, olha, me incomodava muito. Incomoda. Porque assim, você ser reconhecido por alguém que te trata bem, que quer o teu carinho, mas assim, com educação, com respeito, pô, maravilha. Agora eu passei por situações completamente esdrúxulas, sabe? Das pessoas, por exemplo, na época, os meninos tinham muita inveja da gente, porque as meninas gostavam do grupo, e aí, automaticamente, os caras não gostavam da gente, porque a mulherada gostava de nós, né? É. E então, havia muita resistência, assim, da molecada na época para com a gente. E então, isso me fez Mas eu passar. acho que os meninos, desculpa te cortar, mas acho que os meninos olharam e falaram, pô, eu queria ser esses caras aí, eu queria ser igual eles. Pode ser, mas aí, assim, tem muita gente mal educada, né? E na época eu estava longe do evangelho. Então, briguei muito por causa disso. Pô, briguei na rua. Você vê, ó. Saí na mão por causa disso. Que bobagem, né? Que bobeira. Mas isso me irritava muito. Isso me irritava muito. E o fato de você, sabe, não poder sair de casa sem ter alguém em cima de você não poder curtir uma praia porque dá aglomeração, você não poder entrar no supermercado porque dá aglomeração, você ter que entrar para assistir um filme depois que apagam as luzes e sair antes que as luzes se acendam, porque senão vai dar aglomeração, sabe? Então, isso aí, vou ser franco, é uma coisa que me incomodava, sabe? Me incomodava. Mas se você colocar assim, na ponta do lápis, eu tenho mais alegrias do que tristezas, sabe? Foi muito bacana, foi muito legal. E talvez também essa dificuldade toda que eu estou falando para você advém do fato de eu ter sido um adolescente naquela época. Exatamente, era isso que eu ia falar agora, porque vocês eram jovens, né? Na cabeça de um jovem de 14, 15 anos, fazendo um sucesso estourado aí no Brasil todo, televisão, mídia. É difícil administrar isso, né? Exatamente. Hoje, com a nossa idade, é fácil você parar, analisar, porque a gente tem serenidade, a gente tem maturidade para isso. Mas pensa você com 15 anos, sabe? É, Com 18, 17 anos de idade, com 14 anos de idade, que tudo começou muito rápido para mim, tendo que vivenciar tudo isso, sabe? Pô, pensa num garoto de 15 anos de idade com toda essa responsabilidade sobre as suas costas. É complicado realmente administrar tudo isso. Então eu creio que essa dificuldade também que eu tive, que estou relatando para você, tem a ver com a minha imaturidade da época também, né? mas faz parte, né? Assim, não tem como fugir disso. Nil, aí você disse assim, agora há pouco, que você voltou para Cristo. Você já veio de uma família cristã? Como é que era a sua família, a sua formação? Você já tinha estado na igreja? Não, Leandro. A meus pais, eles não eram crentes, mas a minha avó, mãe da minha mãe, opa, deixa eu apertar aqui, pronto. A minha avó, mãe da minha mãe, ela, antes de falecer, ela se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem até uma história muito bonita que eu sempre conto, que o meu tio, também cristão, os primeiros cristãos da família vieram por meio da minha mãe. Minha mãe, Dona Lourdes,
o meu tio mais velho, já falecido, que era o meu tio José, ele foi o primeiro a se converter. Aí eu sofri uma resistência tremenda, porque imagina, família de mineiro, descendente italiano, era complicado, esse pessoal não aceitava aquilo, então eu só posso imaginar o quanto ele sofreu por ter sido o primeiro a se converter ao evangelho. O pessoal ali que vivia em fazenda, foi barra para ele. Mas, por meio dele, a minha avó acabou se convertendo também ao evangelho. E no final da vida, ele conta que quando ela estava indo de ambulância para o hospital, e me parece que foi quando ela acabou falecendo, ele conta que minha avó era loira de olhos verdes, né? Aí ele conta que ela olhou assim para o teto da ambulância com os olhos verdes dela e começou a falar para ele assim: puxa, que lindo, eu estou vendo ele. Eu estou vendo o noivo, como ele é bonito. Mas na época ele não entendeu. Muito tempo depois é que veio o entendimento, né? Jesus Cristo é considerado, é chamado de o noivo da igreja. Então eu creio que naquele momento a minha avó já estava tendo ali uma visão do céu, né? E logo depois se recolheu. Porém, a minha mãe ainda assim não havia se convertido. Mas ela já tinha ouvido falar do evangelho. Eu, com 10 anos de idade, comecei a passar por uma crise espiritual, Leandro, terrível. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Quero deixar bem claro, não é esquizofrenia, é algo espiritual que eu estou falando aqui. E aí a minha mãe então me levou à igreja que a família frequentava, porque ela entendeu assim, isso aqui é espiritual. Mesmo sendo nova, porque minha mãe e meu pai casaram super jovens. Minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha 21, eu acho, na época. Então, quando ela tinha 17 anos, mais ou menos essa idade, foi que ela deu à luz a mim, né? Então, minha mãe é 17 anos mais velha que eu. Então, era super... Então, eu com 10 anos, ela tinha 27 anos, né? E aí ela percebeu, mas ainda assim ela percebeu, peraí, alguma coisa está acontecendo com meu filho, isso aqui é espiritual, vou levar para a igreja. E ela levou para a igreja que a família frequentava. Mas ela conta que eu falei para ela assim: mamãe, Deus não está aqui não. Eu com 10 anos de idade. Então ela decidiu me levar a uma igreja evangélica. E ela conta que ela chegou na igreja dizendo assim: Leandro, olha, pastor, não é para mim não, é para meu filho, tá? Como se fosse alguma coisa errada, né? Ir até a igreja evangélica. E lá na igreja evangélica, foi uma igreja batista na época, é que eu aprendi quem era Jesus Cristo, fui apresentado ao Senhor, fui totalmente liberto de toda aquela opressão maligna. Amém. Comecei a estudar a Bíblia. Mas aí meu pai, ele não gostou nada dessa história. Porque meu pai era aquele cara, como tem inúmeros brasileiros nessa mesma situação, ele não vai para a igreja, ele não segue os ritos da religião dele, mas se você perguntar, ele fala que é de determinada religião, sabe? E meu pai era assim. E ele tinha visto maus testemunhos de alguns crentes. Então ele generalizou para ele, crente era tudo igual, e aí xingava os crentes, onde já se viu. E meu avô Alzino, uma das melhores pessoas, Leandro, que eu já conheci. Meu avô Alzino, ele era muito comprometido com a religião dele. Ele era professor de catecismo, eu cheguei a fazer catecismo com ele. E meu avô, ele tinha ojeriza, assim, a crente, sabe? Ele falava que Martinho Lutero, ele se revoltou contra o Papa porque ele queria casar com uma freira, sabe? Eram os protestantes mesmo, sabe? É uma coisa assim que não gostava. E eu estava frequentando a igreja, estava aprendendo a palavra. E aí um dia meu avô estava em casa e uma pessoa assim, poxa, olha, tem muita saudade dele, ele já é falecido também. Eu pensei, poxa, meu avô está aqui, ele conhece a Bíblia, então deixa eu tirar umas dúvidas com ele. Aí eu vou lá e pego a Bíblia. Uma Bíblia surrada, que era da minha mãe, que eu levava para ir para a igreja. E cheguei para conversar com meu avô sobre a Bíblia, rapaz. Mas eu era criança, eu não tinha noção desses problemas teológicos, né, que haviam. Então eu pegava e perguntava: avô, o que é isso em relação à Bíblia? Meu avô explicava. E aí eu dava a versão que eu havia aprendido na igreja a respeito da Bíblia. Mas a Bíblia fala assim. Aí eu contradizia meu avô. Vô, e sobre isso? Meu avô dava a versão dele. Eu falei: mas a Bíblia fala diferente. E olha, aqui, isso com 10 anos. Com 10 anos, de acordo com o que eu estava aprendendo na igreja. Pô, para o meu pai aquilo foi uma afronta, né? Onde já se viu você desrespeitar o teu vô? Para ele estavam fazendo a minha cabeça. Porque eu fui criado, Leandro, numa família que dizia o seguinte: você não pode ler muito a Bíblia. Porque se você ler muito a Bíblia, você vai ficar louco. Era assim, a toada. Muita gente pensava isso, né? Bom, sei que mamãe conta que
o pastor foi muito sábio. E eu não queria deixar de frequentar de jeito nenhum. Eu estava indo escondido. Eu ia só aos cultos de quarta-feira, porque domingo meu pai estava em casa, não deixava. Então eu ia aos cultos de quarta-feira, culto de oração. Pensa bem, Leandro, culto de oração numa igreja tradicional em 1980. Não tinha nem músico lá. A gente cantava só hino do cantor cristão. E eu era a única criança. Mas como eu adorava estar naquele lugar. Sabe? Como eu adorava estar ali aprendendo da Bíblia, sabe? Orando, cantando hino. É maravilhoso, sabe? Estar na presença do Senhor. Mesmo assim, meu pai descobriu, me proibiu de frequentar. E aí vem a sabedoria que Deus deu ao pastor. Mamãe conta que o pastor falou assim para mim: filho, você deve obediência ao seu pai. Tá certo que você quer obedecer também o seu pai do céu, mas você também tem que obedecer o seu pai aqui na terra. Vai que na hora certa Deus te chama. E de fato. Então, para não dar confusão em casa, eu parei de frequentar a igreja, mas não parei de orar. E foram 14 anos aproximadamente eu orando escondido. Eu não podia orar perto do meu pai, porque ele brigava, né? Mas eu orava direto. E aí no dia 2 de outubro de 93, depois de sair do Dominó, de ter feito uma carreira solo, ter sido empresariado pelo Renato Aragão, ter 6 filmes no currículo, shows por todo o Brasil, eu sabia que aquilo não era o caminho que Deus tinha para mim. Eu queria uma vida diferente e para mim implicava entregar minha vida ao Senhor e mudar de profissão. Então no dia 2 de outubro de 93, já com 22 anos, eu me entreguei definitivamente ao Senhor, eu fui batizado e a partir dali começou a mudança na nossa família. Eu pude testemunhar isso para o meu pai, um medo assim, de falar, o que ele vai... Ainda com 22 anos, mas aquele temor reverencial, né? Mesmo já sendo um homem, mas falei para ele, aí ele aceitou. E a minha irmã também se batizou no mesmo dia que eu. E aí o Senhor começou a trabalhar na nossa família. Aí a nossa mãe amada, a gente começou a falar para ela de Cristo também. A minha irmã chorava direto, Leandro, falando para minha mãe: mamãe, só precisa se converter, porque tu só vai para o inferno, mamãe, você tem que se converter. Minha mãe falou: menina chata, não me dava sossego. Mas só que Deus fez um trabalho na nossa família, assim, tremendo. E aí minha mãe realmente se converteu. Meu irmão mais novo, caçula, se converteu também. E até meu pai, que não gostava de crente, se converteu. Um dia ele falou assim: vou lá na igreja, vou ver como é que é. Aí foi, voltou, falou: algumas coisas eu gosto. Sei que aproximadamente 6 meses, talvez, em torno de 6 meses depois do nosso batismo, eu e minha irmã estávamos adorando a Jesus Cristo no batismo do meu pai e da minha mãe. E o meu irmão, com 5 anos de idade, se entregou ao Senhor. Com 7 anos, numa igreja no interior de Minas Gerais, ele foi à frente quando o pastor fez o apelo, porque ele queria que isso também fosse público. E eu creio que em 2004, não me recordo, eu tive a alegria de participar do batismo das águas do meu irmão. Então o Senhor chamou toda a família. Amém, que lindo, lindo o seu testemunho aí. E olha, você falando, eu vejo assim, como a palavra de Deus ela tem poder, né? Uma semente que foi plantada lá quando você tinha 10 anos, não é? Aquela sementinha ali, você é uma criança ainda, mas aquela semente ficou ali e a palavra de Deus ela é poderosa, né? Ela deu fruto e mesmo anos depois, aquilo que você aprendeu lá atrás, não é? O Espírito Santo vem trabalhando na vida da gente. Olha como é importante até esse trabalho que hoje as igrejas desenvolvem com as crianças, né? Olha a importância disso. Às vezes uma criança hoje que está lá na igreja, ela recebe uma palavra, essa criança lá na frente vai ser um pastor, vai ter a vida mudada e vai mudar a vida de milhares de pessoas, talvez, né? Eu concordo com você, meu irmão. A gente tem que pregar o evangelho. E eu até faço até uma ressalva. Eu acho que o trabalho segmentado na igreja é importantíssimo. Com as crianças, casais, pessoas da terceira idade, jovens. Isso é super, super importante. Mas uma coisa também que eu creio que Deus me ensinou é que cristão convertido, crente em Jesus Cristo, ele é crente, é convertido a partir do momento que ele tem a consciência do pecado, que ele realmente se decide por Cristo, ele é crente. E tem que ser visto primeiramente assim, como um crente. Então fica até um pedido para quem trabalha com criança. Olhe para as crianças como criaturas de Deus
E a partir do momento que você vê que a criança tem ali discernimento para já entender o que é certo ou errado, ela já tem que começar a ser confrontada com a realidade da vida, com a realidade do pecado. Que ela tem que se converter, que ela precisa de Cristo como Senhor e Salvador. E a partir do momento que você vê que a criança realmente se converteu, olhe para ela como um crente em Jesus Cristo, como um cristão realmente. Isso em todas as faixas etárias. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo assim em igreja, sabe, Leandro? Não sei como é que está aí na Irlanda, mas eu passei já por várias igrejas. Hoje eu sou membro da igreja presbiteriana. Estou muito feliz na nossa igreja. Um grande abraço a todos os irmãos de lá. Agora, eu sou convertido mesmo desde de 93, né, quando eu voltei para o Senhor. Então são mais de 20 anos que eu sirvo a Deus. E passei por várias denominações e preguei nas mais diversas denominações também. E tenho amigos nas mais diversas denominações evangélicas. E o que eu vejo é que às vezes a gente fica muito preocupado em lidar assim com o ser humano e com medo que ele saia da igreja, a gente esquece de pregar o próprio evangelho para a pessoa. Você está me entendendo? Trabalho com jovem, como eu comentei. Às vezes a gente quer tanto que o jovem fique na igreja que a gente começa, ao invés de contextualizar o evangelho, a gente começa, na verdade, a menosprezar a palavra de Deus e a deturpar a mensagem. Não. A gente não pode tirar do contexto. Contextualizar é uma coisa, mas é sempre a palavra de Deus. Sim. E por isso que eu vejo em muitas igrejas, assim, igrejas fracas, jovens fracos, por falta da palavra, por falta de realmente conhecerem a Bíblia, de serem confrontados ali com a Bíblia. Agora também eu vejo, sabe, Leandro, e tenho visto com muita alegria, como Deus tem movimentado assim os corações e feito com que pessoas busquem realmente um verdadeiro relacionamento com Deus. Pessoas que queiram realmente ali conhecer a Deus a fundo. Eu vejo isso até pelo Instagram. Não só pela tua igreja, que também está no Instagram, mas por outras igrejas e outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo Instagram, que eu acompanho, inclusive, e vejo assim, poxa, que bacana. Pessoas estão buscando ali uma teologia realmente fundamentada na palavra, uma teologia cristocêntrica mesmo. E eu estou muito feliz com isso. E creio que agora, nesse momento da pandemia, Deus está se utilizando disso, sabe, Leandro, para fazer com que a mensagem dele chegue a um maior número ainda de pessoas. Pessoas que, de repente, iriam a uma igreja, estão acompanhando as nossas lives e estão ouvindo o Evangelho. Verdade. Isso é uma verdade muito grande que você falou. E eu vejo também dessa forma, Deus tem levantado uma geração nova de pastores, de cristãos realmente comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra, com uma visão realmente de levar a mensagem de Jesus para o mundo todo, né? E o Brasil, nesse aspecto, é um país super privilegiado, não é? É um país, assim, onde, olha, o Evangelho tem alcançado todos os lugares, bem diferente aqui da Europa, não é? Porque você conhece aqui bem, é difícil, né? Não é fácil, são poucas igrejas, poucas pessoas, assim, que se dispõem a trabalhar, a se dedicar, né? A obra missionária, que ela caminha com dificuldade, mas Deus tem levantado pessoas também aqui, na Europa, em outros países também, comprometidas com o reino de Deus, e a nossa função é essa, né? Vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazendo a parte dele. Essa pandemia aí realmente abriu as portas assim para muitas igrejas, né, no aspecto das mídias sociais. Milhões de pessoas foram alcançadas e são alcançadas hoje, né, através dessa ferramenta aqui. Então, é isso, usar com muita sabedoria. Importante o que você disse lá atrás, né? Quando você era criança, esteve na igreja e o pastor falou, você disse assim, o pastor com muita sabedoria te instruiu, não é, como você deveria agir, e isso é importante, não é? Isso é muito importante, isso é fundamental. Sim, é verdade, para não perder. Às vezes a gente fica muito preocupado só em passar a mensagem do Evangelho, né, Leandro? Mas sem conhecer o contexto familiar das pessoas para as quais a gente está pregando. E a gente não pode separar uma outra. É muito importante, isso é um alerta para mim, um alerta para você, para todos nós. Vamos levar o Evangelho, sim, mas vamos realmente imergir ali, vamos realmente
conhecer a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, na medida do possível, porque a gente precisa conhecer as peculiaridades de cada família, até para orar pelas pessoas, né? Até para ajudá-las Claro. e para saber como nos relacionar, como a gente vai se relacionar com essas pessoas, né? Eu lembro quando eu morei em Londres, a nossa realidade lá realmente bem diferente daqui do Brasil. Eu trabalhei com angolanos e brasileiros. E a igreja era É. basicamente formada, era assim, era difícil, porque a vida, não sei como é que é na Irlanda, mas lá em Londres, É um choque cultural, né? e assim, os brasileiros, a Londres é uma cidade muito cara, né? Não sei como é que é aí na Irlanda. E era complicado, porque a maioria dos brasileiros, pelo menos na igrejinha que eu fazia parte, uma igrejinha complicada, mas era assim, trabalhavam muito, se dizia na época de cleaner, né? Não era nem clean, era cleaner, né? É, é. Fazer limpeza nas casas, né? E eram sempre empregos braçais. E era complicado ali, muitos com a ajuda do governo. Então, era uma dificuldade muito grande nesse sentido. Mas a gente via igrejas lá também, em Londres, brasileiras, que estavam assim, ó. Tinha bastante gente, sabe? Tinha É. bastante gente também. Agora, trabalhar com inglês, então, é complicado, porque aí vocês estão vivendo na Europa, isso já há muito tempo, como já disseram, é um pós-cristianismo, né? A Inglaterra Sim. mesmo, poxa vida, a gente teve ali homens do naipe de. é, Caramba, me veio agora John Wesley, não é? John Wesley, é sim. Pô, eu visitei a igreja do John Wesley, Em onde. Oxford. Oi? Em Oxford, Não, eu visitei em Londres mesmo, onde ele viveu os últimos lá em dias da vida, Londres. que fica. Em frente tem aquele cemitério onde a mãe dele está enterrada, onde o John Bunyan está enterrado, eu esqueci o bairro agora, né? E, pô, pensa bem o que foi, né? O metodismo ali, né? Sim. Então, nós tivemos ali homens de Deus, o próprio período da República mesmo ali que ocorreu na Inglaterra, enfim. A influência do cristianismo foi tão forte que até hoje eles ficam colhendo os frutos da época que o cristianismo, não é? Exato, verdade. Só que agora você, por exemplo, está vivendo esse pós-cristianismo. E é impressionante como houve um esfriamento da população em geral, né? Como eles estão distantes de Muito, Deus, como muito. o esoterismo ganhou um espaço tremendo aí, né? Então, Exato. as pessoas às vezes olham assim e pensam, pô, o Leandro está na Irlanda. Eu não conheço a Irlanda, mas imagino que não seja muito diferente da Inglaterra nesse aspecto. É Ah, bem parecido. vão pensar, pô, ele agora está nadando no dinheiro, ele está bem ali, está tudo jóia. Não sabe a luta que você enfrenta aí. Não é fácil. Não é fácil. O povo é um povo, a cultura é totalmente diferente, né? Para nós que somos brasileiros, eu lembro que a primeira vez que, né, quando eu morei aí, era muito estranho assim, eles são muito diretos, né? Eles são muito diretos, é uma coisa que para nós brasileiros choca, né? Aqui se você convida alguém para ir na sua casa, você fala para a pessoa, um dia vamos jantar junto, tal. Aí a gente normalmente fala, legal, vamos jantar assim, vamos marcar, e É, fica por mesmo. Para o inglês, normalmente o cara fala, bom, mas que dia você vai? Me ligue antes, tá bom? Quero que você ligue antes, me diga para eu me... quer dizer, um negócio que te choca. Eu lembro que uma vez, eu lembro, exato. eu estava vendo casa para a gente morar, né? E aí eu cheguei na imobiliária, e aqui no Brasil, você está acostumado assim, pô, corretor só falta te pegar no colo, né? Te trata super É, bem. Aí, primeiro impacto, o corretor me tratando com uma frieza tremenda. Aí ele mostrou para mim uma casinha, falei, não, quero ver essa casinha, vamos lá ver. Antes de entrar no carro, ele olhou para mim e falou assim, vem cá. Falou desse jeito para mim, em inglês, né? Mas falou, esse imóvel tá legal para você? É o que você tá querendo mesmo? Porque eu não quero perder tempo para te levar até lá e não sei o que você quer. Eu falei, pô, tá me chamando de briga, né? simpático, né? É o jeito dos caras, né? Os caras, Exato. né? Eles são muito diretos. Eu lembro, eu tenho um tio que é inglês e ele já pegou muito jeitão brasileiro, sabe? Ele é muito simpático. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Ele é muito simpático, casado com a minha tia Regina, o Alex. Mas eu lembro que a gente foi uma vez na casa da mãe dele e aí eles colocaram na mesa, a mesa a tábua de queijo, né? É. Pra, imagina, eu sou neto de mineiro, né? Queijo para mim, meu filho, o queijo de 1 quilo é meu, entendeu?
Eles colocam aqueles queijinhos assim, sabe? Eu falei, caramba, para cada um? É tudo fracionado, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei hospedado em Londres foi na casa de irlandeses. Inclusive, eu tive Ah, uma legal. dificuldade tremenda para entender o sotaque deles. O sotaque da Irlanda é muito Nossa, diferente. É não é um só sotaque. você, não. Eu não sei falar nada de inglês mesmo, eu não entendia nada que eles falavam. Mas o pessoal muito amável, o pessoal assim me tratou com um carinho imenso. Foram muito amáveis. Mas eu lembro que no que eu cheguei no banheiro, eu falei, e agora? Como é que eu faço? Porque eram duas torneiras. Uma torneira de É. água quente e uma torneira do outro lado de água fria. Eu falei, e agora? Aquele frio, rachando de frio. Eu falei, eu não vou encher esse negócio aqui, porque eu tenho nojo. Aí eu ficava um palhaço, água quente, água fria, água quente, água fria. Então, Isso todo mundo passa aqui. fora que você não pode tomar muito banho aí, porque começa a descascar demais a pele, porque não sei o que eles colocam na água aí, que a água arrebenta com a gente, né? Então, É essas verdade. culturais são assim engraçadas para falar, mas são dificuldades, são dificuldades. O idioma, né? Aí onde você está não é fácil. E eu acho que a maior dificuldade é a gente se acostumar. O clima também é muito frio, né? Sempre muito frio, Clima. muito dentro. E eu creio que é difícil para vocês também. Na verdade, eu acho que o que é mais difícil é o que eu falei lá no início. É assim, o modo de ser do europeu, aí no caso do da Grã-Bretanha, é muito diferente, né, rapaz? Sim, você vê, aqui na igreja nós temos brasileiros, né, que é a maioria da igreja. Nós temos pessoas da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, da Romênia, da Itália, da Bulgária, da onde mais? De Portugal. Então, imagine essas culturas todas no mesmo lugar, não é? Cada um tem uma maneira diferente, um entendimento da vida diferente, né? Cada um tem uma forma de enxergar a vida, a família. Então, é preciso agir com muita sabedoria, muito jogo de cintura, tem que ser muito flexível para poder levar as coisas, né? Mas, por outro lado, isso também traz para nós um grande amadurecimento, isso enriquece bastante. Você morou em Londres, deve ter tido experiências fantásticas que você vai levar para a vida toda, né? Mas não é fácil, né? Não é fácil. Sem dúvida é muito agradável. Eu me lembro até hoje do parque que tinha perto da nossa casa, que eu ia caminhar com a minha família. É, sabe, enfim, amigos que deixei em Londres. Tanto que eu tenho vontade de voltar. Aí, se Deus quiser, um dia eu vou lá e ainda vou fazer uma visita para você aí, tá? Aqui está do lado, né? Vem do lado aqui da Inglaterra, dá um pulinho aqui na Irlanda, 1 hora você está aqui já. Amém. Agora, é importante dizer isso para o pessoal que está nos assistindo, assim, é muito legal, mas não é um mar de rosas, não. Tem dificuldades, assim, grandes para serem enfrentadas. Porque eu fico preocupado com essa romantização, assim, sabe? As pessoas começaram a achar, eu vou para lá e vou ficar rico e vai ser fácil e todo mundo vai me ouvir. Peraí, não é bem por aí, vamos com calma. Eu acho que a primeira questão é isso que Deus tem para a tua vida? Então tá, tem certeza? Então vá, mas saiba que no reino de Deus, na obra de Deus, nada é fácil assim, sabe? As lutas fazem parte, né? Em qualquer lugar que você esteja. Mas a bênção de Deus também faz parte da nossa vida, né? Então, não quero desanimar ninguém, não. Eu só não quero aqui que as pessoas partam para uma missão de forma despreparada. Uma pergunta, Leandro, você está aí há quanto tempo? Eu estou aqui há 6 anos. Fez agora em julho 6 anos que eu vim para a Irlanda, né? Eu morei um mês em Dublin, depois fui para o interior, uma outra cidade. Agora eu estou aqui nessa cidade chamada Claremorris, né? Cidade bem pequena, mas bem aconchegante. Você sabe como é que é a vida no interior aqui na Europa, né? As cidades são pequenas, o estilo de vida é totalmente diferente, porque não tem muita coisa para fazer, né? Aqui você fica mais dentro de casa, você vem de serviço, vem para casa, esse estilo, igual você falou lá na Inglaterra, aqui é a mesma coisa, as pessoas não têm esse costume de um ir na casa do outro, né? Cada um fica na sua casa, os irlandeses vão se encontrar nos pubs, né? E assim é a vida. Tem a questão do clima, aqui é muito úmido, né? Chove muito na Irlanda e tal.
aquele clima cinzento. Então, a gente tem que vir com o emocional muito bem preparado, sabendo o que vai encontrar pela frente, porque senão o sonho que a pessoa tem de morar fora do Brasil, de fazer um intercâmbio, aqui na Irlanda tem muitos brasileiros que vêm fazer intercâmbio, e intercambista, a vida deles é mais difícil ainda, não é brincadeira, e o sonho pode se tornar um pesadelo, o que você falou é uma realidade. Verdade, meu irmão, mas é assim, é como a gente estava conversando. Se for realmente o plano de Deus para a pessoa, fique em paz. Eu tenho um amigo, o Xande, por exemplo, o Xande e a Giovana. Pô, eles estão no Níger, rapaz. Olha, viver no Níger, meu amigo, é só para quem tem chamado de Deus mesmo, porque Sim. ali a perseguição é enorme, o calor é absurdo, sabe? É o país mais pobre da África, né? E eles estão lá e estão super felizes e ficam aqui no Brasil com saudade de lá, né? Então, Exato. acho que a gente tem que estar realmente ali no centro da vontade de Se a Deus. gente está onde Deus nos enviou, vai dar tudo certo. Pode ser no Níger, pode ser no Afeganistão. Se ali é o propósito de Deus para a sua vida, vai dar certo, né? É por E, aí. Nil, a gente daqui a pouco vai ter que encerrar, a gente já está chegando no final. Nossa, passa rápido demais aqui, né? Mas eu queria aproveitar esses minutos finais que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão acompanhando, né? Você que experimentou assim um lado da vida que muita gente busca hoje, que é a fama, é o sucesso, é o dinheiro, não é? E hoje você tem uma vida com Cristo, é um pastor e teve a vida transformada, né? A mudança grande que houve foi de dentro para fora, né? A mudança que Jesus fez na sua vida. Eu queria que você deixasse uma palavra, talvez tenha alguém que está nos acompanhando aí que está depressivo, que está triste, que está desanimado com a vida, fica à vontade. Obrigado, Leandro. Eu quero agradecer o convite. Quero fazer uma propaganda aqui do meu canal no YouTube, Nil Evangelista, Nil com 2 L's Evangelista. O pessoal se Legal. inscrever. Tem várias pregações lá, tem bastante música também. Falar também do culto inglês que a gente está fazendo lá na nossa igreja e para as pessoas participarem. Eu assisti, inclusive. Que legal. Tá vendo então? A gente Legal. outro agora, a gente vai começar a fazer a cada 15 dias. A gente vai ter o próximo culto agora dia 16 de agosto, aí depois o outro vai ser dia 30 de agosto, a cada 2 semanas. O canal da nossa igreja é IPB Jardim Augusta, no YouTube. Então, participem também. E, como eu estava dizendo, te agradecer, rapaz, por essa oportunidade, obrigado pelo convite, desejar que Deus abençoe sua vida, da sua família, os use poderosamente aí na Irlanda, esteja com vocês nas suas lutas, lhes dando vitórias, os protegendo de todo mal. E para as pessoas que estão nos ouvindo, olha, dizer para vocês, Jesus Cristo existe. Ele realmente é real. E tudo que você lê na Bíblia é verdade. Não é história humana, não. É a palavra de Deus por meio de uma linguagem humana. Aí sim, para que nós possamos compreendê-lo. E Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a vida do Leandro. Todo o sucesso que eu tive, tudo que eu vivi, não se compara a um segundo na presença do meu Deus. Ele pode te dar alegria, paz e principalmente certeza da vida eterna. Hoje eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Hoje eu sei que a morte não tem mais poder sobre mim. E eu não estou mais separado de Deus. Agora, fui ligado a Deus por meio de Cristo, eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo. Jesus é meu Senhor e Salvador e eu fui adotado. Eu sou um filho por adoção. Então agora eu posso dizer que eu sou um filho de Deus. Se você que está nos ouvindo quer ser filho de Deus, você tem que se arrepender pelos seus pecados, pedir perdão ao Senhor e entregar sua vida a Jesus Cristo. Porque é só através dele que nós podemos ter acesso ao Pai. Por isso ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia nisso. Hoje é muito simples, porque o que era difícil ele já fez, que foi morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao 3º dia. Ele vive, ele é real, ele realmente existe. Ele mudou a minha vida e mudou a vida do Leandro. E se você crer nele, ele vai mudar a sua vida também. Meu desejo é que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que está seguindo essa live. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Poxa, Nil, eu que agradeço mesmo. Olha, e a Irlanda aqui está de portas abertas para você.
viu? Vamos tentar viabilizar isso daí, né? Com essa questão da pandemia aí, enfim, a gente teve que parar com tudo, mas quando as coisas normalizarem, se você tiver para cá, na Europa aqui, entre em contato comigo que a gente faz essa ponte aí, você vai vir, vai ser um prazer. Conheço você, acompanho você já há alguns anos, sei do seu testemunho, do seu caráter, da sua seriedade, sei que você é uma pessoa de Deus e a gente precisa receber homens assim igual você aqui na nossa igreja. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Deus é bom. Acho que eu não mereço tanto elogio, mas glórias ao Senhor. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Amém. Nil, obrigado. Gente, Deus abençoe todos vocês. Espero que eu consiga salvar essa live aqui, porque o Instagram, às vezes, só Deus, né? Não sei o que acontece, as lives desaparecem. Mas boa noite para todos vocês. E o pessoal que está acompanhando, que quiser também acompanhar a nossa igreja, conhecer um pouco melhor do nosso trabalho, Life in the Spirit Church, você nos acha aqui no Instagram e também a nossa página no Facebook, Life in the Spirit Church, ok? Uma boa noite para todo mundo, Deus abençoe, um ótimo final de semana, que a graça do Senhor possa estar na vida de vocês. Um abraço, Nil. Abraço, Leandro. Paz. Tchau. Tchau.